PMC News. Informação que gera valor. Da BMC News, 12:03. A gente segue aqui nosso giro de entrevistas. Agora recebemos o Igor Lucena, economista, doutor de Relações Internacionais, para a nossa conversa. Igor, muito bem-vindo à BMC News. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Igor, inclusive, estávamos aqui um pouco antes de você chegar, aguardando a fala, de uma coletiva convocada aí pela Casa Branca de Joe Biden, tentando entender o que será falado, dito aí antes da viagem dele ao Japão. Queria falar justamente com você um pouco mais sobre esse possível default aí da dívida dos Estados Unidos. A gente não sabe exatamente, se chegaram a alguma conclusão ou não. Há uma convocação para a imprensa, porém está atrasada a coletiva. A gente sabe, por enquanto, de concreto, que as negociações estão aí, sendo realizadas. Ainda não tem nenhuma definição oficial confirmada. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre este tema, se você acha que essas incertezas ainda podem trazer preocupações para os mercados. Quais são os principais pontos de cautela nessa discussão da dívida americana? Paula, o que a gente está assistindo é um chamado deadlock que já vem acontecendo nas últimas gestões. O Partido Democrata sempre tem uma visão de muito mais gasto público, enquanto o Partido mais conservador, os republicanos, tem uma visão de que o gasto público não pode ser desenfreado. Lembrando que os Estados Unidos tem uma dívida hoje de 31 trilhões de dólares, Entretanto, a sua taxa de juros historicamente é muito baixa. Hoje, sim, claro, nós estamos com taxas mais altas, mas é um movimento basicamente conjuntural. A expectativa é que essa taxa de juros comece a cair no início de 2024. Entretanto, o que acontece no exato momento é que o presidente Joe Biden está sendo colocado na parede para que alguns programas sociais tenham menores gastos e que isso faça com que o aumento do limite de endividamento público seja menor do que a Casa Branca espera. É uma situação relativamente parecida com o que a gente vê no Brasil em relação ao arcabouço fiscal. O governo tentando gastar mais e uma grande parcela dos parlamentares tentando diminuir essa questão dos gastos públicos. Entretanto, os Estados Unidos têm uma conjuntura bastante complexa. Pela primeira vez na história, os americanos não conseguem diminuir as suas dívidas depois das festas de fim de ano. Isso é realmente um dado histórico. E quando a gente faz análise de dívidas privadas, só com dívidas de cartão de crédito, os Estados Unidos já passaram a marca de $1 trilhão, ou seja, dívidas de famílias com gastos correntes. Mostra que existe um gap entre o nível de gastos da sociedade e o nível de renda. Esse já é um problema que tem que ser trabalhado dentro da economia americana e que impacta. A gente está aqui falando com o Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais. Volta dentro de instantes na nossa programação para trazer mais visões importantes em relação a essa situação que envolve os Estados Unidos, apesar até de muitos especialistas acreditarem aí numa possibilidade muito remota desse calote vir a acontecer, do default da economia americana vir a acontecer. Muitos acreditam aí que realmente seja mais uma questão de negociação, inclusive como o próprio Igor Lucena estava falando, trazendo aqui a comparação que acontece também aqui no Brasil, igual a gente está vendo, inclusive, no nosso Congresso, principalmente aí com essa pauta agora do arcabouço fiscal. Agora sim a gente já retomou a conexão aqui com o Igor Lucena. Vamos voltando aqui para a gente concluir. Igor, fica à vontade aí nas suas conclusões. Paula, um ponto fundamental, e aí envolve até a política internacional, é que o dólar, ele não só é uma moeda internacional porque é amplamente aceita. Ela é amplamente aceita porque os americanos nunca deixaram de pagar suas dívidas. Então, chineses, brasileiros, europeus não têm essa mesma capacidade. Então, é de interesse de republicanos e democratas o aumento do nível de dívidas para que o dólar continue com seu status internacional de principal moeda, reserva de valor e de meio de trocas. É um poder clássico dos Estados Unidos. Então, o que nós vamos assistir nesse pronunciamento do presidente Joe Biden não é apenas um adiamento até o final do dia,
ou uma determinação de que já foi feito um acordo e qual é o aumento do nível de dívida. Entretanto, Janet Yellen, atual secretária do Tesouro e ex-presidente do Fed, fez um questionamento que é lógico e eu acho que tem que ser colocado à mesa nos Estados Unidos. É preciso que seja criado um novo mecanismo para que a cada 2 anos a gente não fique preso nessa negociação de aumento de dívida. É preciso que seja alterado para que não haja questionamento do ponto de vista americano sobre a capacidade de pagamento do dólar e a sua visão como moeda internacional principal. Até porque, né, acho que esse ponto é importante, a gente fazendo aqui a comparação, inclusive, com o Brasil, igual você falou, em relação à votação, né, essa disputa entre Congresso e Executivo, lá também a gente vê essa situação em relação ao aumento aí dessa dívida, né, do teto da dívida. Isso já acontece, como você falou, né, precisaria ser revisto. Isso já aconteceu diversas outras vezes, né, Igor? Muitos analistas, inclusive, acham aí que realmente é improvável que não chega a um acordo, porque já aconteceram diversas vezes e todas elas acabaram tendo ali um acordo, nem que fosse na última hora. Mas tem aqueles outros, né, que sempre olham o copo ali com um pouco mais de cautela, o copo meio vazio, com uma preocupação. Muita gente tem falado também que esse impacto aí de um calote, vamos dizer assim, se vier a acontecer, pode ser maior do que o crash que aconteceu em 2008, com a crise do subprime. Pegando um pouco, né, dessa situação, dessa possibilidade, vamos dizer assim, se caso realmente venha acontecer um default, qual pode ser as consequências, o impacto disso para as economias como um todo e os países emergentes também? Paula, o impacto de um default americano, nunca antes visto na nossa história, seria maior do que uma bomba atômica na prática do ponto de vista econômico. Isso porque todos os bancos centrais fazem suas reservas em dólares, os principais bancos internacionais fazem suas reservas em dólares. Então, a gente colocaria os Estados Unidos fora do chamado AAA e ele estaria equivalente a outras nações do ponto de vista de riscos soberanos e riscos de investimento. Lembrando que quando a gente faz contas de valuation, seja em finanças internacionais ou até mesmo em empresas, a conta sempre é baseada no chamado ativo livre de risco. E o ativo livre de risco para os financistas é sempre a T-bill, né? O título de dívida do Tesouro americano, porque ele é considerado o ativo que não tem risco, que nunca vai deixar de ser pago. Então isso mudaria fundamentalmente as bases da análise financeira e colocaria sobre a mesa uma real discussão sobre um novo arcabouço de conjunto de moedas para ser referência internacional de trocas e de reserva de valor. E tudo isso é o que os americanos não querem, porque diminuiria o seu poder econômico, a sua capacidade de fazer sanções. Então, o impacto seria devastador e faria com que as razões de endividamento, dívidas, liquidez de todas as nações, inclusive do Brasil, disparassem. Seria um caos, seria muito pior do que 29 ou muito pior do que 2008. Mas, como eu disse, acho que é mais fácil a gente ter um ataque atômico do que, de fato, isso ocorrer, porque existe uma visão dos dois partidos americanos que o dólar é uma fonte de poder dos Estados Unidos e que eles não podem, de jeito nem maneira, deixar que isso seja corroído e que o dólar comece a ser comparado com outras moedas. Esse status internacional é muito mais importante do que políticas internas e, na minha visão, tudo que acontece agora é muito mais política de trocas e ganhas dentro do parlamento e principalmente divisão de valores e de recursos para estados. Ô Igor, falando nessa questão, a gente tem falado, né, até recentemente, muito sobre uma estratégia, talvez, vamos dizer assim, da própria China em fazer ali muito mais negociação na sua própria moeda do que com o próprio dólar. Houve uma grande discussão até recentemente de uma possibilidade aí de um enfraquecimento hegemônico, né, do dólar como moeda aí universal. Pegando já esse gancho, inclusive, você acredita, né, que toda essa situação, esse desgaste que acontece particularmente ali entre uma questão deve ser muito mais pontual entre legislativo e executivo,
executivo norte-americano, isso pode trazer um pouco mais de ferramentas para a própria China ganhar ali força nesses argumentos em relação a diminuir essa dependência ou hegemonia da moeda norte-americana. Recentemente eu vi um artigo no qual eu estava falando, né, uma grande preocupação, qual que é a imagem, né, que os Estados Unidos acaba levando tanto para a China quanto para a Rússia, né, com essa questão interna, principalmente trazendo aí talvez possibilidades, né, para ser usado por esses outros países, tanto Rússia e China, queimando ali um pouco essa imagem democrática, essa hegemonia norte-americana. Você olha aí também com atenção esse outro lado em relação que pode ser usado contra os Estados Unidos depois dessa situação? Paula, não há dúvidas de que quando a gente está falando de uma guerra de informações, uma guerra digital, uma guerra de narrativas, tanto a China e a Rússia utilizam o radicalismo americano, que também está presente no Brasil, a divisão da sociedade com uma visão de que o nosso sistema liberal e democrático não funciona e que não resolve os problemas da sociedade e que a gente está tendo cada vez mais um abismo de desigualdade. Então, todos esses fatores realmente são utilizados politicamente. Agora, quando a gente vai na prática, as tentativas da China de popularizar o yuan, ela tem lógica em países que são mais ricos do ponto de vista de reservas internacionais, como, por exemplo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a própria Índia, mas ela cai em desuso quando a gente fala de utilização prática, porque o uso de uma moeda e as reservas do ponto de vista prático passam também pela cabeça de gestores privados. E um dos pontos fundamentais do dólar e também do euro, né, que é a segunda moeda, é que é livre, né? A gente pode comprar e vender dólares em vários mercados internacionais, nós podemos aportar recursos nos Estados Unidos, seja na Bolsa de Valores, seja na economia real, e o retorno, os lucros vão e voltam, não há uma limitação para a entrada e a saída de fluxo de capitais. E na China é justamente tudo que é o contrário. A China controla, através de uma política forte do Banco Central, que não há transparência, meramente política, a taxa de câmbio. Você pode sim aportar recursos e investimentos na China, mas a saída não é livre. O mercado de capitais e investimentos chinês é restrito aos chineses, nós podemos investir por meio de Hong Kong e fundos indiretos. E hoje já existem várias empresas que reclamam que não conseguem vender seus ativos e sair da China para realocar, por exemplo, para Tailândia, Indonésia, de uma maneira de fazer aquela política de investimento China Plus One, né, para não ficar refém